Vamos abrir as nossas Bíblias no livro das Lamentações de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 5, o versículo 21. Está escrito assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Nós podemos falar a uma só voz esse texto, esse versículo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Um lamento do profeta Jeremias diante da situação vivida por Israel nos seus dias. Olha, este livro das Lamentações tem um tema principal: o sofrimento que sobreveio a Jerusalém quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, capturou a cidade no ano 586 a.C. O autor expressa aqui a sua inconsolável tristeza por causa da agonia e da angústia da cidade de Jerusalém. Aí ele faz este apelo: converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. A lamentação, este livro de Lamentações, trata do sofrimento como julgamento contra o pecado e a infidelidade do povo a Deus. As consequências vêm, são recorrentes e decorrentes. Mas o que é uma conversão? Conversão é uma mudança, um giro de 180 graus na vida. É a transformação, é a alteração ou modificação de estado natural da pessoa. Isso é conversão. É a adoção de uma nova identidade. Converte-nos, Senhor. É um milagre. E aí, quando se trata de milagre, Deus é especialista. Ele é especialista em milagre. Nós vemos, por exemplo, Tiago, no capítulo 1, no versículo 21 da carta de Tiago, ele dizendo exatamente isso. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a conversão é um giro, uma volta. Estava indo para lá, então volta. 180 graus. É o despojamento da impureza, da maldade, daquilo que está no coração duro, para receber o novo coração. Isso chama-se conversão. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 4,
aí no capítulo 4, no versículo 12, o autor da carta vai dizer o que é milagre. O que é milagre? Ele diz aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Eu não sei como, mas a palavra de Deus faz isso. Não dá para entender. A ciência não explica isso, mas a Bíblia garante que Deus faz isso, que a palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Separar, dividir alma e espírito são coisas tão abstratas na nossa mente que a gente não consegue compreender. Então, se nós não conseguimos compreender, e aquilo que a compreensão humana não explica, chama-se milagre. É um milagre. Dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Esse livrinho que eu mostrei hoje pela manhã, A Mudança Começa em Nós, começa em mim, começa em você. Ele fala muito de propósito. Agora, separar, discernir pensamento de propósito. Eu tenho um pensamento, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. Agora, separar isso, eu não sei. Mas a palavra de Deus garante, e a Bíblia está garantindo que a palavra de Deus é poderosa para discernir uma coisa da outra. Um pensamento que eu construo, que eu imagino, que eu vejo mentalmente, do propósito que eu desejo alcançar. Ela faz essa separação, esse discernimento. Isso é um milagre. A ciência não explica. Como não explica também o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, lembrando que o profeta está clamando por conversão. Converte-nos, Senhor. E aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 49, o apóstolo Paulo escreveu assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. É bom a gente nunca perder isso de vista. No jardim do Éden, Deus criou Adão à sua imagem e conforme a sua semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Mas depois da desobediência, da queda, do pecado, a geração seguinte a Adão nasceu segundo a imagem e a semelhança de Adão, e não mais a imagem e semelhança de Deus, porque o pecado entrou. Para readquirirmos e para ser restabelecida, restaurada a imagem e semelhança de Deus, é preciso nascer de novo. Novo nascimento. Em Cristo, recebendo a natureza divina, participando da santidade divina, com a imagem e a semelhança de Deus, e não mais de Adão. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui: trouxemos a imagem de Adão, terreno? Sim. Agora devemos trazer a imagem de Jesus. A imagem e a semelhança de Deus em Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos do profeta Jeremias, Lamentações, é um texto que é recitado, declamado pelos judeus, relembrando a destruição de Jerusalém, quando a cidade foi invadida e arrasada pelos caldeus babilônios.
no ano 7º da era cristã, quando Jerusalém foi transformada numa grande praça de sangue pelos exércitos romanos, 70 anos depois que Jesus havia dito que não ficaria ali pedra sobre pedra. A profecia se cumpriu. Muitos judeus ortodoxos leem este livro ao longo da semana, em frente ao que restou do muro ocidental da cidade, como é conhecido atualmente o Muro das Lamentações. E eles vão ali lamentar, clamando pela vinda do Messias. Pela vinda do Messias. O teólogo Billy Graham cunhou a seguinte frase em relação à conversão. Ele diz: a conversão tira o homem da lama. A santificação tira a lama do homem. E a religião põe uma roupa limpa num corpo cheio de lama. Por isso que religião não salva ninguém. E o profeta está clamando: converte-nos, Senhor, converte-nos, e seremos convertidos. A conversão autêntica e legítima é aquela realizada por Deus no coração humano. Daí o profeta, esse mesmo profeta, agora no livro Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 14, ele faz um clamor semelhante a Deus. E ele diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então só Deus pode converter, pode curar e pode salvar verdadeiramente. E ainda neste mesmo livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 18, nós vemos este apelo do profeta. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado como novilho, ainda não domado. Aí vem o apelo: converte-me, e serei convertido, porque tu és o meu Senhor. A conversão é algo realizado por Deus, da parte de Deus em direção ao pecador. Contrário da religião, cuja definição vem do latim religar o homem ao céu. Então não consegue, porque a distância é muito grande. E o evangelho é Deus descendo do céu na pessoa de Cristo para alcançar o pecador, e incluindo o pecador no mesmo sacrifício na cruz, para trocar o seu coração, a sua natureza. É Deus quem aceita o pecador justificado em Cristo. Não é o pecador quem aceita Jesus. É uma inversão. Deus nos aceita em Cristo, que por sua vez nos justifica diante dele. Sim, enganados estão os que pensam e proferem esta expressão: aceite Jesus e seja salvo. Isso não resolve o problema de ninguém. É um engano, porque o problema do homem está no coração. Vamos ver o que Jesus disse aí. Mateus capítulo 15, versículo 19 e 20. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias,
São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então o problema do ser humano, e tudo para se resolver, é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Está lá dentro, precisa sair aquilo que não presta. Daí a promessa de Deus ao homem. Profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 e 27. Já que o profeta Jeremias está clamando a Deus: converte-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. E aí o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27, Deus disse assim através do profeta: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isto é conversão. Isto é falar em conversão, porque ela é um milagre. E milagre só Deus faz. Milagre. Isto é impossível da mesma forma que ninguém pode trocar a velha natureza pela nova. É impossível. A natureza maligna pela divina não pode ser trocada pelo homem. É impossível. Mas Deus faz e fez o milagre na cruz do Calvário, onde nos incluiu no corpo do Senhor Jesus. Fazer a afirmação de aceite a Cristo e seja salvo é fazer proselitismo. Vamos ver o que é que Jesus disse a respeito disso. No capítulo 23 de Mateus, versículo 15. Mateus capítulo 23, versículo 15. Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Eram os religiosos com as escrituras nas mãos. Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Prosélito era um termo grego usado para se referir a um pagão convertido ao judaísmo. Trocou de religião, mas não trocou o coração. Lembro sempre das comparações, das analogias feitas pelo pastor Ivaldi, né? Sai da cela 23, vai para a cela 25. Mudei de cela, mas continua preso, prisioneiro, continua escravo. Não houve mudança, não houve troca de natureza. Passou de uma prisão para outra. Transferida de Bangu 1 para Bangu 2. Penitenciária Federal do Acre para Penitenciária Federal da Cochichina. Não mudou nada, continuou preso. Isso não resolve o problema do homem. Se ele não acreditar na troca de natureza e não receber os efeitos da obra do Calvário na sua vida, tudo o que ele fizer será em vão. E não haverá conversão alguma. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4, os versículos 17 e 18, ele escreveu exatamente isto. Isto, portanto, digo
E no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Coração duro, que não foi trocado. Coração de pedra. Aí a pessoa é vaidosa, é um religioso vaidoso. A minha comunidade, a minha denominação, lá na minha igreja, ele enche o peito, estufa o peito, mas lá dentro Jesus está dizendo, olha, não trocou nada, não mudou nada. Ele está tão envaidecido porque agora ele está numa cela com ar-condicionado, numa cela onde vão lá bons preletores, alguém que fala bonito, que leva uma mensagem para ele, mas ele continua preso. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus. Não é participante da natureza divina, não é participante da santidade divina, porque para isso é preciso receber um novo coração dado por Deus. Cuidado! Não há conversão fora da cruz de Cristo. A mensagem da cruz pode ser loucura para muitos, mas é para os que se perdem. Para os que são salvos, é o poder de Deus para trocar coração. O apóstolo Paulo diz ainda que ele, quando entendeu esta mensagem, quando recebeu esta revelação, ele não conseguia pregar outra coisa. Aí ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, porque nele eu fui crucificado. O meu velho homem foi crucificado e morreu para o pecado. Atualmente existem muitas decisões por sugestão ou por mera adesão ao sistema religioso. Sugestão é o processo pelo qual se controla o poder de decisão de uma pessoa. Por esta razão, a conversão de muitos é apenas da boca para fora. Não ocorreu no interior, no coração, na troca de natureza. Incorremos naquilo que Jesus disse e foi registrado por Mateus, no capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9. Ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essa questão espiritual, e como tantas outras na vida, a gente fica observando a conduta das pessoas. E olhem, vejam, se a gente não tiver a disposição de examinar as Escrituras no plano espiritual, se a gente não tiver a disposição de aprender e crescer na vida como um todo, não se esmerar, não se debruçar em cima da Bíblia, da palavra e dos livros que nos auxiliam, a gente fica assim,
vivendo um mundo de fantasia, de hipocrisia, de faz de conta. A boca fala uma coisa, mas lá dentro do coração é outra completamente diferente. E a pessoa não se dá conta e não percebe do modo como ela está vivendo. A pessoa recebe um conhecimento histórico, superficial de Jesus. Sabe que ele nasceu há 2000 anos e que morreu numa cruz. E há muita denominação boa que ensinam aos seus fiéis. Ele morreu pelos meus pecados, morreu no meu lugar. Mas conversão não é a morte de Cristo no meu lugar. Conversão é a minha morte para o pecado, para girar 180 graus e viver a nova vida, a vida de Cristo em mim. Cristo em mim. Isso é conversão. Saber que Jesus nasceu e morreu há 2000 anos é a base de uma fé apoiada na história. E isso não transforma a vida do pecador. Porque o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz que a vontade de Deus é outra. Ele diz aí que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Cristo. Então eu não posso ter informações, eu preciso ter conhecimento. Porque as informações nem sempre são verdadeiras, ainda mais que vivemos no mundo das fake news. E eu preciso ter a minha experiência, conhecendo, examinando, sabendo quem de fato é Jesus e o que ele fez por mim. Ele não veio simplesmente para ser o agente da história, mas para mudar a minha história. Isso faz a diferença. O pleno conhecimento da verdade não é meia verdade ou verdade pela metade. E tampouco contar que Cristo nasceu e morreu há 2000 anos. Mas é saber que nós fomos crucificados com ele e morremos para o pecado no corpo dele, e que agora somos participantes da natureza divina. Esta é a verdade completa e não meia verdade. Os novos convertidos pouco sabem sobre o pecado, não se fala. Nada sabem de sua natureza depravada e não têm conhecimento da libertação plena do pecado. Por isso continuam a pedir a Deus que perdoe os seus pecados, quando ele já nos perdoou em Cristo. Vejamos o que o apóstolo disse aí na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Jesus não veio para me libertar de outra coisa que não fosse do pecado. Quando o anjo avisou a José que Jesus nasceria, que Maria estava grávida, ele disse para ela: você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo, não é dos problemas, das dívidas, dos perigos, do pecado. E salvou na cruz. Muitos professam a Cristo pregando ou pensando que pregam o evangelho, fazendo sinais, curas, milagres,
mas vão ouvir de Jesus a seguinte sentença: apartai-vos de mim, malditos. A pergunta que fica é: como não pregar contra o pecado? É ele que faz a separação entre Deus e o homem. Por outro lado, a conversão. Converte-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Isso é dom da graça de Deus no coração humano. Não é possível haver conversão autêntica sem a manifestação poderosa da misericórdia de Deus. Vejam o que Pedro escreveu na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 3. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados para uma viva esperança, não para vivermos sem esperança neste mundo, para vivermos uma vida alegre, cuja alegria é trazida pelo Espírito Santo, para vivermos uma vida cheia de poder, cujo poder vem da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, ele fez tudo pela palavra, tudo, e até a nossa salvação, porque Adão foi feito do barro, o velho homem, mas o novo é feito pela palavra, é gerado pela palavra. A palavra gera fé para que acreditemos na nossa inclusão no corpo de Cristo. O que vemos hoje, na maioria dos casos, salvo raríssimas exceções, são pessoas que têm apenas o nome, o rótulo de cristão, mas interiormente não são verdadeiramente regeneradas. São os chamados crentes nominais ou de fachada. Só tem rótulo, mas não tem natureza divina implantada no seu interior. A Bíblia apresenta uma triste amostra desta verdade. Ananias e Safira são dois exemplos disso. Fizeram parte da comunidade cristã, da igreja primitiva. Eram atuantes, colaboravam, cooperavam, imitavam os crentes em todos os aspectos. Eram bem ativos nas tarefas religiosas da comunidade. Eram bem vistos pela sociedade e se sacrificavam pela causa. Ananias e Safira. Mas isso não passava despercebido diante de Deus. Vamos ver o que aconteceu com eles? Atos, capítulo 5. Não era fora da comunidade. Eram pessoas ativas na comunidade. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Para aí, uma pausa aí. Olhem aqui. Vejam o caráter nobre, a atitude nobre
a comunidade reunida. Todos vendiam tudo e repartiam tudo entre todos. Ananias e Safira foram lá e venderam a fazenda, o sítio, a gleba de terras que possuíam. Trouxeram uma parte do dinheiro. Quem é que se levantou aqui para falar contra eles? Pedro. Movido por quem? Pelo Espírito Santo. A comunidade não sabia, Ananias e Safira não sabiam, mas Deus sabia. O Espírito Santo avisou Pedro. Pedro, tem coisa errada aí. Prossigamos aqui. Conservando-o porventura não seria teu, era sua propriedade. Você não tinha obrigação de fazer isso. E vendido, não estaria em teu poder, o dinheiro não seria seu? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Não foi ninguém que matou Ananias. Ninguém deu tiro, tijolada, pedrada, facada em Ananias. Ninguém. Foi o próprio Deus que o fulminou por conta do engano, do engodo, da mentira, querendo enganar a todos ali. Mas Deus estava vendo. O Espírito Santo avisou Pedro. O que aconteceu? Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O que me causa impacto é ver que às vezes não damos o devido crédito à palavra, o valor que ela merece e a mensagem que Deus está passando para nós quando nós lemos a Bíblia. Isso não é bem assim não, né? Qual é o problema aqui? A propriedade era deles. Eles venderam. Doaram uma parte do dinheiro para a igreja. Não tinha a obrigação de fazer isso. Qual é o mal que há nisso? É que o consenso era que tudo devia ser repartido. E eles disseram: aqui está 100% da venda da propriedade. E não era verdade. Mentira. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Ninguém viu, mas Deus viu. E o Espírito Santo avisou Pedro: Pedro, estão trapaceando, mentindo. O pecado é contra Deus. Isso não tem importância, isso é uma coisa pequena, insignificante. Não é. Não é. Qual é o problema da Eva comer o fruto da árvore? Qual é o problema? A derrocada da humanidade até hoje, por conta daquela transgressão, daquele pecado. A fatura sendo cobrada até hoje.
Na maioria das vezes, muitos dos que se dizem cristãos continuam vivendo na carne e no pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos ainda no capítulo 8, agora no capítulo 8, aí no versículo 13, ele escreveu assim: por que viverdes segundo a carne, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Converte-nos, cura-nos, salva-nos, Senhor. Aí ele faz a obra completa. Concluindo, não basta dizer-se convertido, cristão ou uma nova criatura. É preciso ser. Não basta pensar, é preciso viver e experimentar o milagre da conversão. O que é que mudou na sua vida? O que é que tem mudado? É você que tem que fazer a análise. Seu coração foi trocado, sua natureza foi trocada, o Espírito Santo vive em você. Você expressa e manifesta a glória de Deus, a vida de Cristo em você. É isso que a criação está aguardando e esperando dos filhos de Deus. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Amém? E amém.